Quem tinha alguma dúvida que os estudantes das escolas são, em grande parte, doutrinados e manipulados por muitos professores, ontem, dia 15 de maio, perdeu essa dúvida. Eu sou o professor Eduardo Simões, esposo e pai, e este é o nosso canal. Bem, foi impressionante ver as manifestações contrárias ao contingenciamento do Ministério da Educação para as universidades brasileiras, porque foram milhares e milhares de professores e estudantes de uma das piores educações básicas do mundo, isso comprovado com dados, com provas materiais, né? Saindo às ruas para pedir por mais verba para a universidade, né? Seja para pagar segurança privada, seja para financiar projetos de pesquisa. Mas aí ficam as questões. Primeiro, por que as universidades não são obrigadas, por exemplo, a usar a segurança da PM, a segurança gratuita do Estado brasileiro? Elas precisam necessariamente gastar milhões com segurança privada. Segundo, o que se pode esperar de pesquisas e até de vida acadêmica de estudantes com formação básica tão precária como a que existe hoje nas escolas de educação básica do Brasil, se nós não acudirmos com muita seriedade e com muita celeridade os problemas da educação básica, a universidade brasileira vai parar lá na frente simplesmente porque a sua matéria-prima não terá nenhuma condição de dar retorno, por menor que seja a sociedade. Cuidar agora da educação básica, do ensino fundamental e do ensino médio, é viabilizar de fato a universidade daqui a alguns anos. Caso contrário, ela vai ter que parar. Mas ninguém está se mobilizando para isso. Agora, na hora de se mobilizar pela universidade, aparecem os milhares e milhares. Mas não é só isso. Não é só isso. Em nenhum momento dessas manifestações se colocou a verdadeira causa do nó que está impedindo mais verba, que está retendo mais verbas dentro da universidade, inviabilizando a pesquisa. Esse nó, o gargalo das pesquisas, na verdade, tem a sua causa no problema dos salários, das aposentadorias e pensões dos senhores professores que hoje alcançam o montante de 85% das despesas médias das universidades brasileiras. E isto é um descalabro, isto é um disparate. Para vocês terem uma ideia, a gestão pública recomenda um gasto em torno de 2/3 do total do montante dos recursos disponíveis para serem usados com gasto de mão de obra. Nas universidades públicas brasileiras, a parcela gasta com salários, pensões e aposentadorias chegam a 6/7 do montante do dinheiro disponível. Isso não é possível, sobram 15% para o resto. É aí que está o problema. Mas os senhores professores engajados, lulistas fervorosos, não colocam isso, não querem discutir isso. E mais ainda, são dos que mais se opõem à reforma da Previdência, que vai gradualmente acabar com esses privilégios. Pois bem, mas vamos colocar uma coisa também que me impressionou muito,
Ver tanta gente de repente preocupada com a educação vive largada, né? E no entanto começaram a chover pessoas, professores, alunos particulares falando da importância da educação, que o Brasil precisa de educação. Olha, se aquele espírito vingasse todos os dias do ano, nós seríamos um dos países mais avançados em termos de educação. Mas nós sabemos que aquela manifestação foi preparada especificamente para aquilo a que ela se propôs, causar danos políticos a um governo. Mas vamos analisar com honestidade e calma se realmente a educação é tão importante como essas pessoas dizem, tirando o aspecto, é claro, político. Vamos argumentar em termos estritamente materiais, concretos, sobre a importância fundamental da educação, primordial, conforme as pessoas falavam ou se expressavam da boca para fora durante esse dia. Em primeiro lugar, vamos pensar: uma criança com fome consegue estudar, consegue aprender? Não, não consegue. Então, a alimentação é anterior, é mais fundamental que a educação. Nesse caso, da agricultura. A agricultura é mais importante, ou o Ministério da Agricultura é mais importante que o da educação, já que é ele que viabiliza isso. Dá para uma criança estudar estando adoentada, sem condições de um serviço médico que lhe proteja de moléstias, de doenças transmissíveis, coisa assim, essas doenças básicas da população? Não dá. Não dá para você estudar doente. Você precisa de saúde para aprender bem, melhor e poder ingressar na universidade com condições. Então, a saúde é muito mais importante que a educação. Ela é anterior à educação. Depois, uma criança que, porventura, mora debaixo de ponte, durma em banco de praça, tem condições de seguir um curso de formação numa escola, por mais apetrechada que esteja essa escola. Essa criança pode ter uma educação formal, pública, de qualidade? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Portanto, a necessidade de abrigo é anterior, é mais importante do que a educação. E aqui entra as ações do Ministério de Desenvolvimento Regional, fornecendo habitação e saneamento básico para os estratos mais pobres da população, mais desprotegidos da população e para todos em geral. Por fim, nós temos a educação formal, fundamental para o indivíduo se desenvolver, para o indivíduo crescer numa sociedade complexa, moderna, avançada, como a que nós já entramos. Um pouco pela porta dos fundos, mas entramos nela. Mas tem uma coisa: sem um quinto elemento, nada disso acontece. Nada disso acontece. Esse quinto elemento é o trabalho. É o trabalho que produz riquezas. E para o trabalho produzir riquezas da forma mais eficiente, riqueza essa que possa ser depois distribuída nos diversos setores da sociedade, inclusive na educação, é preciso que esse trabalho seja organizado, ocorra dentro de um processo sistêmico complexo, que é normalmente etiquetado como economia. E a maior lição que nós temos de que todo o sistema, tudo isso aqui que eu mostrei para vocês, depende da economia. Por exemplo, foi a ilha de Cuba, onde eles gastaram milhões e milhões com saúde, com educação, com infraestrutura, com habitação, etc. Mas não resolveram o problema da economia. E hoje eles estão perdendo tudo isso aqui. Não tem economia, não tem educação, a saúde está periclitando, o abastecimento está periclitando, está tudo periclitando em Cuba. E eles estão fazendo mudanças dramáticas para não ver aquilo tudo colapsar.
E é aí que nós chegamos ao nosso final. O que é que esses cidadãos também estão lutando, ou estão convidando as pessoas para lutarem por eles? É contra a reforma da Previdência. A reforma da Previdência que pode viabilizar a economia, que vai gerar riquezas, que vai financiar, riquezas que vão financiar todos esses empreendimentos, essas necessidades sociais. Portanto, amigo, pare um pouco, pense, reflita, não se deixe usar, não se deixe manipular, doutrinar por essa gente. Eles já mostraram em diversas ocasiões, em todas as partes do mundo, em quase todos os continentes, que não querem o bem das pessoas. O que eles querem é o poder a qualquer preço. E para isso eles são capazes de usar, inclusive, crianças, adolescentes, jovens idealistas, enganar essa gente para chegar ao poder e lá fazer tudo o contrário daquilo que disseram, ou prometeram durante a caminhada. Então vamos pensar, vamos dar um basta a essa ação irrefletida, imediata, e vamos refletir mais seriamente sobre o que acontece nesse país, enquanto nós ainda temos esse país. Muito obrigado.